Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da nossa lição da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 15 de dezembro, finalzinho de mais um tema da semana aí, né? Último estudo, estudo adicional. Então pega seu guia físico, se você tem aí o estudo do guia da lição da Escola Sabatina, né? Missão de Deus, minha missão, desse último trimestre de 2023. Ou você pode acompanhar também pelo arquivo digital, o PDF que você pode pegar aí, escolasabatina.net, tá bom? Aqui no site. Então fica com a gente aqui porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Fazer nossa oração aqui. Querido Deus amado Pai, muito obrigado por mais um dia, um sábado que está chegando, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. E venha me inspirar nesse momento, derrama Teu Santo Espírito para que a gente possa falar inspirado por Ti e entender e interpretar a Sua Palavra da forma correta, né? Perdoa os nossos pecados, cuida de cada um, abençoa as famílias aqui que estão acompanhando esses estudos, todos os necessitados, as pessoas que precisam ouvir a Tua Palavra, nos dá força, Senhor, para levar a missão de pregar o Evangelho para todos nessa geração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Compartilhando aqui a tela, fazendo essa transição. Maravilha, a gente está aqui, ó, sexta-feira, dia 15 de dezembro, missão em favor dos não alcançados, é o que a gente está estudando, né? A parte 2. E aqui vem o professor Gilberto Brasiliano, que a gente pega a lição fácil aí, né? Do guia de estudo dele. Resumo e aplicação espiritual. Então, geralmente na sexta-feira a gente faz um resumão de tudo que a gente estudou na semana e algumas aplicações espirituais aqui para a gente aprimorar ainda mais o estudo, né, do tema que a gente levou durante a semana aqui discutindo. Se você não viu ainda, a gente tem aqui desde sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e hoje sexta, falando aqui sobre como levar a missão para pessoas que às vezes parecem indignas, né? Teve vários casos aqui na Bíblia, pessoas que às vezes são menosprezadas, rejeitadas por conta do preconceito, da discriminação, até dos discípulos, dos cristãos. E Jesus mostrou que são pessoas que podem nos surpreender com a tamanha fé que essas pessoas podem ter, né? No estudo adicional vem trazendo aqui, ó, entre aqueles que os judeus chamavam de pagãos, havia homens que tinham uma compreensão melhor das profecias das escrituras sobre o Messias do que os mestres em Israel. Então tem gente que é pagã, que a gente acha que não é cristã e tal, e que tem uma compreensão melhor de profecia de Deus, do amor, de fé, do que às vezes muitos cristãos, né? Alguns esperavam por sua vinda como um libertador do pecado. Filósofos tentaram estudar o mistério da economia hebraica, mas o fanatismo dos judeus impediu a disseminação da luz. Já fica um alerta grande para a gente aqui na sexta-feira, falando um pouco do radicalismo, do extremismo, do fanatismo, quantas pessoas fanáticas, e aí os fariseus chegavam nesse ponto de pegar tudo ao pé da letra, não entender o contexto, a interpretação, né, e enxergar o amor de Jesus. Então as pessoas ficaram fanáticas ao ponto de distorcer a palavra de Deus, né? E isso impediu a disseminação da luz, porque cria resistência, cria discórdia, inimizade, né? As pessoas se sentem mal, se sentem desconfortáveis, né, constrangidas. Então, isso quem está dizendo aqui é Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, que é uma autora norte-americana, né? Best-seller, a Igreja Adventista tem como profetiza. Então, ela dá aí esse esclarecimento sobre essa realidade, desse contexto aí, né? Do mundo entre pagãos, pessoas que a gente acha que não tem, né, não tem que dar ouvido, e às vezes dos cristãos, que deveriam dar exemplo, deveriam ser o baluarte, ter a fé inabalável e vacilam. Aqui tem um resumo do professor Brasiliano, ele coloca: resumir uma lição prática como essa nos levará a olhar para os exemplos deixados pelo nosso mestre, né, o Senhor Jesus, que foi atrás dos que não eram, aos olhos humanos, dignos de receber uma graça das mãos divinas. O profeta Jonas resumiu o sentimento daqueles que acreditam em um grupo escolhido, para só eles receberem as bênçãos divinas, como acontecia com o povo judeu. Então, falando aí da lição que a gente estudou também nas semanas passadas aí de Jonas, de Nínive, né, que tinha tanta raiva e ódio do povo lá de Nínive que não queria, né, queria que ele se perdesse, que ele não tivesse a graça de Jesus. E ele ficou ainda retado quando Jesus perdoou, Deus, né, pessoas se converteram ali. Então veja a que ponto chega o extremismo, o fanatismo, né, a falta de amor. O relato bíblico, porém, amplia nossa visão centralizada em nossa esfera de espiritualidade pessoal para um círculo maior, onde Deus opera e espera de nossa parte a disposição para irmos alcançar aqueles que precisam ser alcançados, mesmo sendo casos difíceis de enfrentar. Que sirva de exemplo aí, foi o que a lição trouxe nessa semana. O Senhor Jesus, o poderoso Salvador, morreu por essas almas. Ele pode despertá-las de sua indiferença, pode despertar suas simpatias, pode suavizar seus corações, pode revelar às suas almas a beleza e o poder da verdade.
O Mestre é Deus e não o homem finito. No entanto, ele chama os homens para serem agentes por meio dos quais ele pode comunicar luz aos que estão em trevas. Então a gente falando que a gente tem que ser instrumento, servo, né? Deus tem joias em todas as igrejas e não nos cabe fazer denúncias generalizadas do mundo religioso professado, mas com humildade e amor apresentar a todos a verdade como está em Jesus. Tapa forte nos cristãos aí, né, que ficam defendendo placa de igreja, né? Olha o que o guia traz aqui, né? Deus tem joias, ou seja, pedras preciosas, cristãos genuínos, legítimos e que fazem o trabalho em todas as igrejas, em todas as placas denominacionais. E é desse povo que quando ele vier, ele vai falar que vai sair de todos os cantos, de vários lugares, os filhos deles, os cristãos genuínos vão sair de todos os lugares. Né? Sai dela, povo meu. Então, vão sair, vão se unir e esse é o povo remanescente. Que a gente possa fazer parte desse grupo, né? E não julgar para que a gente não seja julgado. Né? Essa já é uma verdade que a gente precisa entender. Aqui vem, ó, que os homens vejam a piedade e a devoção, que contemplem o caráter semelhante ao de Cristo e serão atraídos para a verdade. Eles devem exaltar Jesus, o Redentor do mundo. Devem apresentar a palavra da vida. Ellen White, mais uma vez, na revista adventista, né? Herald, Sabbath Herald, 17 de janeiro de 1893, imagina, séculos atrás aí, né? Ela falou isso, né? Então a gente precisa estar com essas palavras na nossa mente e no nosso coração para que a gente possa levar a palavra da vida, independente, né, de quem seja o perfil da pessoa, da onde seja, a gente precisa falar. Até para quem já se diz cristão ou para aquela pessoa que a gente acha que não precisa porque já está em alguma igreja, já está na igreja, né? Enfim, nossa missão é falar sempre, dar testemunho do amor de Jesus, dos exemplos, né, que ele tem para nós. E aqui tem alguns desafios, né, que o guia traz nessa sexta-feira para a gente pensar. E aí você pode comentar aqui ou pensar na sua casa aí, são tarefas difíceis para a gente fazer, né? Algumas questões para a gente discutir no grupo, né? Amanhã, sábado, a gente vai estar na Escola Sabatina. Quais são as necessidades das pessoas em sua comunidade que poderiam dar a você e à sua igreja a oportunidade de alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho? Então, quais são as demandas, as carências, as necessidades que tem perto de você, perto de mim, que a gente pode aproveitar e alcançar as pessoas levando esse refrigério, levando essa demanda que eles precisam e aproveitar e falar do Evangelho, da Palavra de Deus. Né? Outra reflexão, outra questão aqui. Ó. Pense no texto de Ellen G. White. Como mostrar às pessoas de outras igrejas a verdade e ajudá-las a ver seus erros sem que se sintam condenadas. Que trabalho difícil, hein? Que a gente viu aqui o exemplo de Paulo quando foi para Atenas, que ele não foi lá e julgou, apontou erros, ele foi lá e elogiou, falou que o povo era sensível à espiritualidade, tinham muitos deuses, bacana, encontrou o Deus desconhecido e aí foi ali encontrando a maneira de pregar o evangelho e falar a verdade para aquele povo. Como é que a gente pode chegar hoje para pessoas que são de outras igrejas, que têm outras crenças, né? E ajudar essas pessoas a ver os seus erros. Eu acredito que eu já dei um spoiler aqui, é fazer como Paulo fez, né? Tentar se aproximar, criar vínculo, entender a cultura, o contexto, a doutrina deles e encontrar algo que a gente possa elogiá-los e aí apresentar um pouco do complemento que lhes faltam, né? Eu acho que é a melhor forma, porque dizer que o outro está errado é brabo, as pessoas já ficam com 7 pedras, com escudo, ninguém gosta de receber essa mensagem, você está errado, você está equivocado, né? Então, trabalho difícil, né? Quando o filho, e aqui mais um desafio, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A gente viu isso na lição de ontem, né? O que Jesus quis dizer com essa pergunta retórica? Qual é a diferença entre ter fé e a crença? Porque então responde aí para mim aí, não vou dizer isso aqui não, né? Deixar para você comentar e responder e pensar aí na sua casa. Qual é a diferença de fé e crença? Né? Crença é crer, acreditar em algo. E a fé é o quê? É igual, é diferente? Me diz aí o que é que você acha. Já fiquei com a língua coçando aqui para falar, para dar meu ponto de vista, mas vou deixar aí para você também refletir sobre isso, estudar um pouquinho, procurar no Google os conceitos e procurar na Bíblia também, né? E aqui vem, ó, por que as pessoas que têm a crença correta poderão ser consideradas vazias de fé quando Cristo retornar? Que lapada, hein? Aqui já dá um spoiler da diferença de crença e fé. Ó a pergunta, por que as pessoas que têm crença correta, acreditam no que é correto, poderão ser consideradas vazias de fé quando Cristo retornar? Vamos falar como Jesus falou no tempo dos discípulos, né? Homens de pouca fé. Né? Fala que é crente, que acredita, que tem crença e a fé. Então, percebe que existe uma diferença aí?
Esse é o desafio do debate que o guia traz aí. O professor brasiliano traz alguma ilustração aqui bem bacana. É extraordinária a história da conversão de Bique, um feiticeiro das Ilhas Ocidentais, que ninguém ousaria pregar o evangelho para ele, que tinha ligação direta com os demônios. Bique fizeram um pacto com o diabo e os demônios se moviam ao seu comando e executavam coisas sobrenaturais. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Imagina, né? O poder desse cara demoníaco. Servo fiel do Laele, né? Do inimigo. Só o poder de Deus poderia transformar aquele agente do diabo em um filho de Deus. Bique ia passando por uma rua onde havia uma igreja, e ele ouviu o pregador falando algumas palavras que mexeram com ele. Ele entrou na igreja e exigiu que o pregador retirasse as palavras que dissera sobre o diabo ser um derrotado. Falou, rapaz, você está dizendo que a pessoa que eu sirvo é derrotada? Pare, desfaça isso aí, ele não é derrotado não. O povo se assustou, mas Deus estava no comando e o pregador, com toda a autoridade, pelo nome de Jesus, repreendeu o demônio que estava em Bique naquele dia. O trabalho de libertação de Bique não foi abandonado e a igreja levou um ano inteiro até que ele foi totalmente liberto e batizado para a glória de Deus. Imagina, né? O pastor percebeu que ele estava sendo ali usado pelo demônio mais uma vez, né? Colocando a prova e mandando o pastor engrandecer o Satanás. Imagine, né? O pastor aí foi duro, orou a Jesus, repreendeu, sai dele e aí foi liberto, ó, e depois ele se batizou. Que incrível, né? Então, a gente tem que aproveitar, né? Seja o pior tipo de pessoa que a gente olha aos nossos olhos, indigno ali, perdido, caso perdido, né? Mas esse não alcançado pode ser alcançado pela fé em Cristo Jesus, né? Ellen White, mais uma vez, escreveu aqui, ó, Serviço Cristão, página 109. Cristo morreu na cruz para salvar o mundo de perecer no pecado. Ele pede vossa cooperação nesta obra. Deveis servir-lhe de mão ajudadora, com um esforço sincero e infatigável. Deveis buscar salvar os perdidos. Mais uma ilustração. O obreiro jamais pode desistir de trabalhar no reino de Deus. Então, independente da dificuldade, a gente precisa perseverar. E a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso exemplo é a melhor forma de testemunhar do amor de Deus, né? De atrair, de despertar o interesse e aí falar do evangelho. Embora sejamos às vezes tentados a desistir por causa do desânimo e das circunstâncias desencorajadoras, Robert Morrison, missionário na China, trabalhou 12 anos sem resultados visíveis. Apenas uma única pessoa tornou-se cristã. Pois esse jovem convertido começou a dar testemunho de Cristo e decidiu pregar o evangelho entre seu povo, convertendo milhares em pouco tempo. Vale a pena não desistir, pois Cristo conta conosco. Deus nos abençoe sempre. Amém, né? Então imagina uma pessoa que está ali fazendo a obra, sem ver fruto, sem ver resultado. Uma pessoa se converte durante 10 anos. Esse um depois traz milhares, né? Então Deus sabe o que faz. Nossa missão, inclusive nos grandes centros, o assunto do tema também foi esse, de falar nos grandes centros, né? Nas cidades, nos locais onde tem muita gente pagã, idólatra, aos nossos olhos perdidos, mundanos, mas a gente tem que ir porque a gente pode levantar uma pessoa e que ela vai falar na língua daquelas pessoas e vai trazer mais gente, né? Incrível isso aqui, o poder de Deus. Então não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Sempre vou deixar esse verso aqui, Salmo 44, 6. Muito bacana porque traz, de fato, essa coisa de que não vem nada da gente. A gente é mero pecador, mortal. É Deus que faz a obra acontecer, por intermédio da gente, né? Então ele usa a gente como instrumento, como ferramenta, para que as coisas aconteçam. E basta a gente acreditar, ter fé, confiar e fazer a nossa parte, se preparar, né? E fazer a nossa parte. Então, já desejando um feliz sábado para você, que Deus te abençoe sua família, que a gente possa estudar. Amanhã já começa um outro tema, né? A gente vai discutir aqui, eu espero encontrar com você, tá bom? Então, que a minha oração sincera é que esse verso aqui traz pra gente no livro de Salmos, né? Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Que essa possa ser o nosso pedido a Deus sempre, né? Nessa vida, enquanto a gente estiver vivo aqui, enquanto Ele não volta, que a gente possa testemunhar, levar a palavra de Deus, ser exemplo, ser um cristão de verdade, mostrando o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, tá bom? Então comenta aí, coloca o que é que você aprendeu, o que é que você gostou dessa semana, ou faz alguma aplicação aqui que você achou que é pertinente, tá bom? Vai ser uma honra ter essa participação com você, tá bom? Inscreve-se aqui no canal, clica no sininho para receber aviso e notificação dos vídeos novos, curte e participa aqui comentando, que vai ajudar muito a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.